Cicobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM, muito bom dia. Não obstante estejamos vendo esse clima que está do lado de fora, mas o sol continua brilhando acima das nuvens, né? Isso não significa que ele está se negando ao calor, à vida que ele nos fornece. Mas ele está apenas dizendo que ele está presente, porque a claridade está aí, e a claridade vem do sol. Muito bom dia, muita paz. Vamos agradecer a Deus, porque nós amanhecemos hoje, estamos aqui, e isso chama-se oportunidade. Vamos aproveitar, porque é um dia para a gente escrever algum tipo de história, que ela seja uma história positiva, uma história de alegrias, de bem-estar, não é? Que envolva os nossos semelhantes, que não tenha nada de egoísmo na nossa história de hoje. E isso vai ser muito bom, não para os outros também, mas muito mais para nós. Nós ainda não nos demos conta de que todo o bem que a gente faz aos outros, estamos fazendo a nós. E quando a gente tiver consciência disso, nós vamos fazer muitos bens para todas as pessoas que estiverem a nosso lado, sejam elas quem forem, faremos sempre bem a elas, porque a proporção da devolução de Deus é na base de 100 para 1. Então a gente faz um bem para alguém, Deus devolve 100 para nós. Então vamos fazer muito bem, porque se nós fizermos mal, as leis da vida devolvem-no. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Devolve para nós, né? O primeiro prejudicado do mal é aquele que faz. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, seu Gilson. Bom dia, Nathalie, Marcos, Matheus, Humberto. Bom dia, você que está aí na sua casa, no seu carro, ou então fazendo umas comprinhas básicas, né? Você, internauta, todos vocês sintam-se abraçados por todos nós aqui da Futura FM. Nathalie, bom dia. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Tá tudo bem, Nathalie? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Vamos à nossa reflexão do dia? Vamos lá. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas a fim de aceitá-las,
reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, no momento, pareçam contra nós. Emmanuel. Muito bem, do livro Coragem, Francisco Cândido Xavier. Exatamente. Sr. Gils, vamos falar um pouquinho dessa reflexão bonita, né? O que realmente fala bem profundamente é o silêncio de nós mesmos. Exato. Porque, embora pareça que a gente está em silêncio, a gente fica muito parado, então estamos em silêncio, mas não estamos. Porque lá no mundo interior, graça, um barulho muito grande, um desespero maior ainda, uma ansiedade, porque nós somos muito imediatistas, e ele está dizendo que as respostas de Deus são sempre em nosso favor e benefício. Isso é verdade. Em Deus não tem mal, em Deus não tem punição, em Deus não tem castigo, em Deus só tem o bem e oportunidades. Fizemos errado, Deus permite que a gente faça de novo, porque a experiência de ter errado vai nos auxiliar a fazer melhor. E cada vez melhor, porque Deus vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente se aprimore. De modo que o primeiro que precisa é a gente calar as nossas ansiedades, os nossos desejos desenfreados, frear nossa ambição, o nosso sentimento de culpa, as nossas cobranças pelas coisas que a gente acha que os outros é que deveriam fazer. Então, quando a gente puder fazer essa asepsia interior e silenciar, nós vamos de fato ouvir as respostas de Deus. Porque nem sempre, Nilda, a resposta de Deus é aquilo que a gente esperava. Verdade. Porque nós não sabemos bem o que pedimos e muitas vezes o que a gente pede vai nos prejudicar. O que a gente pode pedir, às vezes a gente acha que será um bem e é um grande prejuízo. Por isso Deus não vai nos proporcionar, porque Ele vai nos proporcionar em resposta alguma coisa que realmente nos faça muito bem. Então, a gente deve apenas aprender a aguardar, porque Deus está sempre presente e as suas respostas estão sempre baseadas no bem que Ele deseja a todos nós, porque o amor de Deus é infinito. Ô, Natalia, e quantas vezes, quando o nosso pedido ele é negado, a gente briga com Deus e lá na frente você vai dizer, graças a Deus que não aconteceu. Exato. Isso acontece porque nós somos como crianças, né? Bem bebê, né? Bem bebezinho. A gente faz birra, a gente reclama, a gente resmunga, a gente quer porque quer, para atender um capricho nosso, mas não conseguimos compreender o tamanho daquele efeito. Porque se nós queremos uma coisa, aquilo vai surtir efeitos no entorno. Será que a gente tem condições de suportar os efeitos que aquilo vai trazer? Verdade. Às vezes não temos. Então a gente briga, resmunga, chora, faz birra, bate os pés. Mas Deus, como Pai perfeito que é, entende que aquilo vai passar e que lá na frente nós vamos conseguir compreender os motivos daquilo. Mas naquele minuto, envolto no na nossa irritação, na nossa tristeza, na nossa revolta, a gente não vai conseguir ver, não. Mas é só esperar, porque Deus não erra. Quem erra somos nós. Verdade. É os efeitos colaterais que a gente não vê, mas Deus já viu antes. Exato. Ô, Nathalie, vamos à nossa agenda cultural, querido? Vamos. Essa semana, na segunda-feira, nós temos palestra presencial no Centro Espírita Allan Kardec, em 2 horários, 2h30 da tarde, com a Sueli Alvarenga, e às 8 da noite, com a Rosana Cristina. E aí nós teremos, nas 8 da noite, a transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Facebook. Então, se você quiser comparecer lá para nos assistir, né,
Fique à vontade, o salão está aberto. Pedimos que você utilize máscara, né? Respeite um distanciamento, porque estamos numa situação complexa. Mas as portas estão abertas, você pode participar. Se não puder, acompanhe pelo YouTube ou pelo Facebook. E o tema de segunda-feira será: os que dizem Senhor, Senhor. Aqueles que clamam, né, Nilda? Aqueles que clamam. É esse tema que vamos tratar na segunda-feira. Na quarta-feira, a Escola de Estudos Espíritas está funcionando, todos os seus 4 módulos de maneira virtual. Então, se você já nos acompanha pela Escola de Estudos Espíritas, não perca a aula de quarta-feira. E se você ainda não nos acompanha, temos a Escola de Estudos Espíritas e é possível aprender mais na escola. Ô, Nathalie, mas já começou. Mesmo Iniciamos em assim, março. dá para entrar no primeiro módulo? Nesse instante ainda dá para entrar no primeiro módulo. Daqui a pouco a gente não consegue mais receber o pessoal porque o assunto vai se estendendo e o pessoal se confunde, né? E como é que faz para participar? Muito simples. Lá na nossa página do Instagram tem um linkzinho lá na bio do Instagram. Você clica no link, já se inscreve e o pessoal da organização já entra em contato para poder providenciar o seu E o módulo. pessoal que não tem Instagram? O pessoal que não tem Instagram não tem problema. Pode entrar em contato conosco pelo grupo de WhatsApp, pelo Facebook, se você tiver, né? Ou lá no Centro Espírita Allan Kardec com a Maiara, que a gente providencia a sua inscrição. Joia. Tá? Legal. E na quinta-feira nós teremos uma palestra para lá de especial, seu Gilson. Veja só. Teremos uma convidada muito importante, que é a professora Rita Stano. Saudade dela. É, e a professora Rita vai falar conosco, veja só, sobre o tema Educação Não Tem Idade. Olha que legal. Vai ser muito, muito Maravilha. especial. A educação que ela vai abordar na área acadêmica? Não sei, vamos ter que Surpresa? aguardar quinta-feira. Surpresa! Exatamente. Então não perca quinta-feira a professora Rita Stano conosco pelo YouTube ao vivo. Ela é fera, hein? Ela é fera. Gosto demais dela mesmo. Bom, vamos aí à dica de leitura da semana. A dica de leitura dessa semana é muito especial porque ela não é uma psicografia, veja só. Não? Não é uma psicografia. mesmo? É um livro escrito pela própria pessoa, pelo próprio autor, né? E que traz informações interessantíssimas sobre a própria vivência. Então, nessa semana, nós vamos te convidar a conhecer o livro Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Livro do professor, do Dr. Paulo César Frutuoso. Não vou nem fazer comentários, vou deixar os Eu comentários sou pro seu justo que é amigão do Dr. Paulo César Frutuoso, que é um nome muito respeitado, não só no meio espírita, mas no meio acadêmico. E internacional. Internacional. E agora ele vai dar um salto ainda maior nesse prestígio que ele criou com trabalho. Porque a espiritualidade está reconhecendo que ele está correspondendo aos anseios dos projetos do alto e realmente está dando um apoio a ele muito grande. E num trabalho público, uma das médiuns lá da casa recebeu uma comunicação falando sobre ele. Então aquilo foi motivo de muitos abraços, mas ao mesmo tempo de reconhecimento que a responsabilidade dobra na hora que a gente começa a receber a aprovação da espiritualidade. Os nossos compromissos aumentam, é o caso dele, e ele vai então criar um prestígio maior ainda, com uma responsabilidade também maior. Desde o seu primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, que nós temos conversado muito sobre trabalho, e qualquer coisa ele sempre conversa comigo, e estamos caminhando, né? Esse Reflexões, por exemplo, ele analisa do ponto de vista científico uma série de questões a respeito da saúde, né? Então tem muita coisa que eu também tenho conversado com alguns médicos muito ligados a mim sobre a medicina do futuro, e é isso que ele discute, né?
A medicina do futuro vai exigir uma relação mais íntima entre médico e paciente, entre o médico e a família do paciente, de modo que ele deve conhecer bem o paciente para saber o tipo de relação que esse paciente tem com a sua família, como é a sua vida, e se neste relacionamento existem fatores de adoecimento. Então, ele vai perceber que a doença não é apenas biológica, e até mesmo a doença biológica pode ser psicossomática. E quando ela é psicossomática, ela vem dos distúrbios e dos desequilíbrios psicológicos, os desequilíbrios da alma. E isso vai se repercutir, vai somatizar-se, né, no organismo físico, que muitas vezes o paciente tem sintomas, mas os exames não detectam nada. E os sintomas permanecem, mas se ele continuar a cometer os mesmos desatinos, as mesmas atitudes, os mesmos atos, vamos falar assim, ele vai fomentando a causa desse sintoma que ele vai estar percebendo há muito tempo, e daqui a pouco esse sintoma se transforma em realidade, porque ele vai proporcionar lesões no organismo físico. Aí o exame vai detectar que tem alguma coisa. Mas a longo prazo, o indivíduo precisa, como eu digo sempre, educação e saúde não podem largar as mãos, tem que andar de mãos unidas. Porque a educação é um fator importante na saúde. E saúde sem educação não funciona. Porque quanto mais educado é o ser, mais ele usa uma medicina que é preventiva, ele evita os males. Porque ele é consciente pela educação de que aquilo pode prejudicá-lo. Então ele começa a agir diferente, comer coisas diferentes, não beber coisas que fazem mal. Eles começam a ter atitudes que não sejam grosseiras e agressivas a si próprio. Isso tudo vai fazer parte do médico e a medicina do futuro. É bom começar já, né? É mesmo. E é isso que nós, os espíritas, estamos fazendo, principalmente os médicos espíritas, como é o caso do Dr. Paulo César Frutuoso, né? E outros, o Ricardo Leme, e outros que a gente já trouxe aqui, né? O Santana, né? É isso que eu ia falar. O Dr. Paulo César Frutuoso já esteve conosco aqui no Seminário de Ciência e Espiritualidade. E se você quiser, né, ver quem é, ouvi-lo um pouquinho, tem uma transmissão ao vivo que nós fizemos no final do ano passado com ele. No ano passado, não, de 2020. Olha só, já estou perdida nas datas. No final de 2020, nós fizemos uma transmissão ao vivo. Está no nosso canal do YouTube. Pode procurar lá, Paulo César Na Frutuoso. sexta-feira, eu cedi o meu horário para ele. Podemos fazer isso de novo. Podemos, com certeza. Por falar nisto, Sim. eu conversei com o Renato, o Prieto, Sim. nosso lar. Eu estou precisando conversar com esse menino. Nosso lar mensageiro, nosso lar 2, o mensageiro, ele falou que a partir de agora terminou o filme, ele está liberado. Basta a gente marcar com ele que ele entra aqui. Ótimo, vamos Com fazer certeza, faremos isso, porque já tem mais de 20 anos que eu não vejo a cara. 20 anos. Essa é justa. Desde aquela vez que ele veio aqui com o teatro da Rede Globo, Além da Vida. Além né? da Vida. Então, foi muito bom. Ele almoçou conosco. Muito bacana. E tinha um ator que no momento não está nem me ocorrendo o nome dele, que ele já é falecido. Ele fez um trabalho muito bonito com Paulo Gracindo. E realmente fizemos uma amizade muito bonita, mas desde aquele tempo que eu nunca mais vi o Prieto. É que quando ele retornou aqui, o senhor estava morando em Ubatuba. Ubatuba. Mas ele veio aqui, muito legal. Para quem está nos ouvindo e não está identificando, né? O Renato Prieto, ele fez o personagem André Luiz no filme Nosso Lar. Nosso Lar.
Foi ator da Rede Globo muitos anos, novelas de sucesso, né, seu Gilson? Agora eu me lembrei o nome do ator, é Felipe Carone. Ah, o Felipe Carone é mesmo, seu Ele Gilson. estava aí, a Norma Bloom, né? Se lembra? Foi. Fizeram parte disso, mas eram pessoas maravilhosas. E foi muito bom aquele encontro da gente, porque os atores que estavam fazendo a peça, eles eram todos espíritas. Embora atores da Rede Globo, mas eles eram espíritas, como Paulo Goulart, Anissete Bruno, eles eram espíritas. O Paulo Eram Goulart esteve incríveis. aqui. Eram Foi incríveis. muito legal. Tivemos um jantar, né? Tivemos, foi bom. Olha que coisa boa, né? Coisa boa. Ei, viajamos agora. Lembrar de coisas maravilhosas, porque é real, né? Aquilo aconteceu e a gente está lembrando. E depois ele voltou, seu Gilson. Ele participou conosco no programa Novo Tempo, na Rádio Jovem. Ele veio com o filho do Mauro. Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, me lembro. isso. É o Alexandre. Ele falava O nome dele é assim, Alexandre. Nildo, eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Eu falei, não, Perfeitamente. tudo bem, imagina. Vai fazer a peça espírita. Isso mesmo. Ô, Nathalie, quem que escolheu essa música hoje? Essa música, na verdade, Nilda, eu sou muito apaixonada por Bach. Eu acho que ele conseguiu colocar nas suas canções alguma coisa ali que acerta o nosso coração, né? E eu sou muito apaixonada. E essa é uma das minhas preferidas. Então, resolvi trazer para o programa Novo Tempo justamente porque alcança um ponto do nosso coração. Então, que delícia. vou convidar, né? Vamos convidar a todos para ouvir essa canção com muita atenção. Feche os seus olhos, sinta a música, né? Sinta o que ela tem a trazer. Então fala aí o O nome da maestro música. Rossini fala que é a harmonia e que a música é a médium da harmonia. É a harmonia que a gente não vai enxergar, ela é que traz essas emoções a gente. É isso aí. Então vamos lá. Como é que chama, Nathalie? Prelúdio? Na verdade ela é um prelúdio, né, de uma prelúdio? das suítes de Bach, a suíte número 1, para violoncelo. Vamos lá.
Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo, com essa música maravilhosa que a Nathalie escolheu. O senhor Gilson estava dando uma dica aqui também, senhor Gilson. Vamos falar dessa dica que o senhor deu rapidinho? Já que estamos falando de bar, Ele tem uma música, chama-se Jesus, Alegria dos Homens. Marca aí, Matheus, para achar. É o título brasileiro, né? E teve um tempo, já tem alguns anos, né, que a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, eles gravaram essa música, mas em ritmo de marcha-rancho, que é um ritmo bem brasileiro. E foi um sucesso nacional, uma coisa absoluta, porque tinha um grupo de militares que cantavam, né, do Corpo de Bombeiro, e o outro grupo era a Orquestra Sinfônica que acompanhava, e ficou realmente um trabalho magistral que até hoje ressoa na minha lembrança de um modo muito maravilhoso, em função, por isso que a Nathalie falou, da harmonia que existe na música de bar. Muito bem. Aí, pedacinho da música. Obrigada, Matheus. É tão bom a gente ouvir música boa, né? A música ela tem um poder, que é colocar a gente em determinada sintonia. Então, se a gente escuta uma música que é suave, que é agradável, que é harmônica, o nosso corpo acompanha isso e a gente vai se sentir mais suave, mais harmônico. Quando a gente escuta uma música que é muito agitada, que tem muito som, que tem muita mistura de ruídos, a gente vai se sentir também dessa maneira. Porque a música, embora a gente não perceba, ela não é para que a gente escute, ela é para que a gente sinta. O nosso corpo sente a música. Muito bem. Inclusive, ela tem características terapêuticas. Existe até um trabalho, musicoterapia. Quer dizer, o tratamento pela música, que no Centro Espírita Allan Kardec a gente usa muito quando estamos fazendo trabalhos de terapia espiritual. A gente usa muito a música nesse trabalho e os resultados são magníficos. Ô, senhor Gilson, vou convidar aqui nossos ouvintes, internauta, participe do nosso programa, faça a sua pergunta, 3622-9606, 99104-9088, ou então durante a nossa live. Bom, vamos ao nosso estudo à luz da doutrina espírita. A felicidade não é deste mundo. É um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os argumentos possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Na verdade, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejada, já que se ouve constantemente em meio às classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem a sua condição de existência. É verdade. Veja só o que ele disse. Pessoas de todos os tipos e todas as classes sociais. Porque nós tendemos a achar que o fulano, por determinada circunstância, é mais feliz. O Beltrano, por outra circunstância, não tem problemas. Isso é o que nós tendemos a fazer. A ideia da grama do vizinho ser mais verde. Verdade. Mas, na realidade, a questão da felicidade, ela não está colocada
em coisas, em momentos, em circunstâncias. A felicidade, ela é algo dentro de nós. Então não é algo que nós vamos conseguir encontrar externamente. E ela não pode ser deste mundo, porque se ela fosse deste mundo, ela seria algo material. Ela seria palpável, ela se encerraria com o fim de uma existência. Seria algo muito efêmero, algo que passaria com muita rapidez. A felicidade real não são os momentos de alegria. A felicidade real, ela é fruto das nossas conquistas e do nosso crescimento. Muito bem, seu Gilson. Olha, Nilda, o primeiro quesito com relação à felicidade é a pessoa saber o que é felicidade, né? E a felicidade é um estado da alma. E para que seja realmente felicidade, esse estado interior da alma deve ser constante. Mas ele não é um presente, uma concessão de Deus. Porque se fosse uma concessão de Deus, que o José, o Antônio e a Maria são felizes e o Sebastião não é, isso aí seria uma injustiça divina e em Deus não tem essa desigualdade, essas preferências. Para Deus todos nós somos iguais. Então, essa felicidade, primeiro o indivíduo precisa ter consciência dela. O que é essa felicidade? E aí ele vai ter que, com trabalho, com exercício, não é trabalho com as mãos, não. É um trabalho, um exercício interior de elaboração de propósitos, de princípios e valores. Porque a felicidade, ela é diretamente proporcional à evolução do espírito. Quanto mais o espírito humano se autotrabalha e cresce, progride, evolui, mais feliz ele é. E quanto menos evolução tem no espírito, mais infeliz ele é. Porque ele é ambicioso, ele é invejoso, ele é egoísta, e você percebe isso acontecendo no panorama da vida. Jesus afiançou: meu reino não é deste mundo. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o modelo da humanidade inteira, Jesus, meu reino não é deste mundo. Mas você vê até religiosos construindo seu castelo de areia por aqui mesmo, esquecidos da espiritualidade. Então o reino de Jesus não é desse mundo, mas um mundo de espiritualidade, um mundo de grandeza real. Porque aqui na Terra não tem grandeza real. É uma grandeza temporária, efêmera e sem expressão. Mas a grandeza que traz esse mundo de Jesus é outra, porque continua ainda hoje em nossos dias, Jesus é um grande desconhecido. Ninguém conhece Jesus, e quanto mais pensa que conhece, é porque conhece menos. Até mesmo religiosos e líderes religiosos de Jesus não entendem nada. Compreende? Porque Jesus está muito distante das nossas concepções. Jesus está num plano onde nós não temos percepção para compreender. Por isso que quando ele diz meu reino não é deste mundo, então tem um reino. Olha só, existe um reino. Ele disse meu reino não é deste mundo, porque aqui neste mundo não tem reino que seja eficiente, seguro, tranquilo. Todos os reinos estão ameaçados e em perigo, porque eles são materiais, efêmeros e eles acabam. Agora o reino de Jesus não é efêmero, ele é eterno. É um reino constante. Ele está sempre dentro de um plano de uma felicidade absoluta. Felicidade essa que nós não sabemos como é. Porque a nossa imperfeição, a nossa condição espiritual nos dá a compreensão de que realmente não podemos entender a grandeza espiritual de Jesus. É só a gente perguntar: quem é este homem
que manda o vento se calar? Quem é este homem que mistura saliva e terra e faz uma lama e bota no olho de um cego e cura e não dá uma infecção? Quem é este homem que disse, nos informou, nos advertiu de uma série de fatos e acontecimentos consequentes e disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E está acontecendo hoje. Hoje, do nosso lado, diante dos nossos olhos, as profecias de Jesus estão acontecendo. E nós não podemos ser felizes, Nilda, com tanta infelicidade. Não existe felicidade em cima da infelicidade alheia. Como é que nós podemos ser felizes com o pessoal soviético, né, da Rússia invadindo a Ucrânia? Matando crianças, matando mulheres, matando velhos. O que é que eles têm a ver com isso? Com a ambição de ninguém que quer construir reinos e com castelos de areia, porque tudo é passível de destruição. Existe uma lei da natureza chamada lei de destruição. É preciso destruir-se o que é arcaico e que não serve para construir-se coisas boas e coletivas. Então a felicidade, ela é algo pleno, ela é ampla, ela é grandiosa, porque ela não tem dimensão. E é uma construção pessoal. E quando nós adquirimos essa consciência que acabamos de dizer, não podemos ser felizes enquanto existir lágrimas ao nosso lado. Não podemos ser felizes com a fome caminhando do nosso lado. Não podemos ser felizes com o descaso, ignorando as pessoas. Não podemos ser felizes quando nós negamos os direitos das pessoas. Não podemos ser felizes quando o preconceito está em nós. Não podemos ser felizes assim. E esse preconceito, por exemplo, que existe da cor, é preto, é branco, é amarelo, isso daí é bobagem. Compreendeu? A reencarnação é a grande luz que acaba com isso. Os espíritos encarnam homens ou mulheres, depende da programação que eles têm. Os espíritos reencarnam negros, morenos, brancos, malários, chineses, desde que esteja em jogo a necessidade que existe. Então, se você é branco, na próxima encarnação você pode nascer negro, nascer lá na África. Se você é negro, você pode nascer branco, a pele, porque você não é branco, você está negro, você está moreno, você está da cor que a pele se mostrar, porque isso daí não é definitivo. E todos nós iremos passar por ali, principalmente os preconceituosos. Vão passar pela situação para experimentar o que é a humilhação que a ignorância faz. Então, como ser feliz com isso? Verdade. Ô, Nathalie, então é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de prova e expiação. Exatamente. Expiações, né? Expiações. Nós estamos aqui numa grande escola, aprendendo todos os dias com todas as circunstâncias que nos acontecem. Ninguém está no lugar que não deveria. Ninguém chegou por engano em alguma circunstância. Tudo que nos acontece é dentro daquilo que nós precisamos enfrentar, dentro daquilo que nós precisamos aprender. Por isso que cada um está vivendo de determinada forma. Cada um tem a sua própria questão a resolver, né? Hoje, nós estamos envoltos, Nilda, numa velocidade tão grande que nós estamos fazendo, mas a gente não esquece que tem que parar e pensar um pouquinho, né? Esqueceu-se a questão da filosofia. A filosofia é uma bobagem, mas é a filosofia que nos coloca a pensar, a questionar e a compreender aquilo que a gente está vivenciando. Então, quando a gente para e pensa, será que o que eu estou fazendo é realmente o que eu gostaria ou o que eu preciso fazer? Ou será que eu estou fazendo só porque o fluxo está me mandando para lá?
Porque acontece, às vezes a gente vai indo, e quando vê, chega em determinado lugar que fala, opa, peraí, mas eu nem sabia que era aqui que eu vinha. Porque a gente só foi seguindo. Imagina uma multidão de pessoas indo todo mundo para o mesmo lado e você vai também. Você nem sabe para onde vai. Então é importante que a gente pare e pense. Zé Ramalho chamou isso de vida de gado. Vida de gado, exatamente. Então é preciso que a gente pare e pense. O que é ser feliz para mim? Será que o que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer vai me trazer alguma felicidade? Ou será que o que eu vou fazer vai me deixar mais triste? Ô, senhor Gilson, pegando esse gancho aí, em tese geral, então, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia? Então, mas é uma utopia realizável. Não são todas as utopias que simplesmente é uma imaginação. Se a gente pensar na felicidade neste mundo, vai ser algo irrealizável, né, seu Gilson? Compreende? Nós podemos, sim, ser relativamente felizes neste mundo, sim. Eu não tenho do que reclamar da vida. Compreende? Entendi. Porque eu estou entendendo o que está me acontecendo e para onde eu estou indo. Então, eu não tenho do que reclamar, tá? Não tenho um centavo, mas eu não estou infeliz, porque eu sei de tudo e não me falta nada. Olha que maravilha, né? Então, é preciso o que a Nathalie disse, você tem que identificar o que é essa felicidade. E Jesus deixou claro, não tem felicidade maior do que o amigo que dá a vida pelo seu amigo. Olha aí. Ele falou em dinheiro, ele falou em bens, ele falou em grandeza material. Ele só disse que a felicidade consiste nisso, de você ser um amigo capaz de dar a vida pelo seu amigo. Compreendeu? E isto é amor ao próximo, né? Jesus fez isso. Mas nós, quando olhamos o exemplo, peraí, eu não vou fazer isso. Alguns preferem usar o nome de Jesus como marketing para ganhar dinheiro. E aí é que é a grande ilusão do pretenso discípulo de Jesus que comete esses enganos, esses equívocos e cai naquela expressão de Jesus. Já receberam a sua recompensa. Nos céus ele não tem o que receber porque recebeu aqui. Estava buscando coisas daqui, né? Estava buscando o imediatismo financeiro, status social, material, mas não estava buscando o reino de Jesus, que, conforme o mestre disse, não é deste mundo. E como é que a gente atravessa essa fase, quem não tem esse conhecimento ainda, das mazelas, vai ficar brigando essa existência toda? Sim. É por isso que nós temos oportunidades em outras existências, porque às vezes uma só não é suficiente para que a gente compreenda o que está acontecendo. E principalmente, em uma única existência, nós não temos como passar por todas as oportunidades de aprendizado, porque a gente vem colocado em determinada circunstância e vai vivenciar determinadas coisas. Serão precisas muitas existências para que a gente vivencie oportunidades diferentes, situações diferentes. Em uma vida só, nós não conseguiríamos passar por todas as oportunidades. Quem chega aqui nesta existência com determinadas facilidades de conhecimento, né? Alguns você fala assim, mas essa pessoa nasceu para fazer isso. Por quê? Porque ela veio com um presente? Não, porque ela já fez isso em muitas outras existências. Fez tantas vezes que se tornou muito boa naquilo que faz. Faz automaticamente. E ao longo de cada existência, nós vamos chegando em novas circunstâncias que a gente precisa aprender. E vamos fazer tantas vezes que vamos nos tornar muito bons naquilo. E aí vamos para a próxima lição. Então, cada existência vai trazer para a gente uma oportunidade diferente. O senhor Gil está me lembrando aqui uma pergunta que uma amiga me fez há algum tempo. Por que tem aqueles casais se conhecem e se amam por toda uma existência aqui, né? Ela falou assim, nossa, eu não tenho essa sorte.
Não, mas não é sorte. Não é sorte. Não existe sorte e nem existe azar. Isso seria O um azar acaso. ou a sorte a gente constrói, né? Nós construímos. Há pessoas que não têm estrutura de convivência a dois. Ela se junta, ela se separa. Isso daí é algo que se aprende. Agora, quando você vê um casal que vive a vida inteira harmonicamente, são velhos companheiros. Isso que eu São tentei muito explicar. antigos companheiros que já viveram experiências juntos em muitas oportunidades e em muitas culturas, em Paris, sabe? Na Espanha, em outros países, na Inglaterra, eles vão vivendo em várias culturas juntos e desenvolvem projetos juntos. E eles, lá na espiritualidade, eles combinam, eles programam. Nós vamos nascer, vamos reencarnar unidos. Você vai ser marido, você vai ser esposa. E olha, não tem essa... muda, compreendeu? O marido pode ser a esposa. É assim, a questão do sexo não é importante, não. Isso aí é secundário. O importante é o projeto de vida que o espírito tem. O sexo não importa. E aí eles vão realmente construir juntos, porque eles têm o quê? Sintonia, eles têm afinidade, eles simplesmente se sentem muito bem, se sentem felizes mesmo, só com a companhia do outro, a presença do outro. Olha Não que precisa interessante. nada mais. A gente acabou de falar sobre a necessidade de se pensar sobre as coisas, né? De filosofar sobre as coisas. Então, a gente falou sobre entender o que é felicidade e nós precisamos também entender o que é o casamento, o que é o relacionamento amoroso, o que é a amizade. Quando a gente não sabe o que são essas coisas, a gente não vai conseguir encontrar. Então, eu quero ter um casamento muito bom, mas eu sei o que é um casamento? Está preparado para Eu isso? estou preparado para o que isso vai me trazer, os efeitos que isso me traz? Eu estou disposto a prestar atenção no outro, assim como o outro vai estar disposto a prestar atenção em mim? Então, o casamento, às vezes, ele é pintado como o final do conto de fadas. Casaram e viveram felizes para sempre. E não é isso. Se a gente não para e não pensa sobre o que são esses nossos relacionamentos, o amoroso, o de amizade, o familiar, se a gente não pensa sobre eles, sobre os fundamentos, as bases, do que eles vêm para nos trazer, não adianta, porque a gente não vai conseguir alcançar. Estamos buscando o que nem sabemos. Como é que vamos encontrar? É a mesma coisa que eu falar assim, Nilda, eu tô procurando uma coisa que eu perdi. Uai, Aí você vai me dizer, o que é que você perdeu? Ah, não sei, mas eu tô procurando. tá louco Como então. é que eu vou achar alguma coisa se eu não sei o que é? E tem algo muito sério. Nossa. É que o casal não se une só porque vai casar. Eles têm um projeto. E nesse projeto inclui-se outros espíritos, que são aqueles que nascerão filhos. Por isso que o casamento implica em filhos. E um dia, devido a essa questão de aborto, essas questões existentes aí, que até discute-se nos congressos, que o espírito só depois do terceiro mês, só depois do segundo mês, não sei o quê, nós vamos conversar a respeito de quando é que começa a reencarnação de um espírito. Nós vamos conversar sobre isso, porque ninguém nasce à toa, aleatoriamente, é um projeto de vida. Alguém vem primeiro, porque a gente, para nascer a Nathalie, ela teve um pai e uma mãe. Olha só, a participação de duas pessoas, mas para as duas pessoas que são pais da Nathalie, tiveram mais duas, então ela tem 4 avós. Olha só, ela tem 4 avós. E tem 8 bisavós. Você compreendeu como é que a árvore genealógica ela é fundamentada em bases profundas, até que chegue onde nós estamos. E nós não estamos aqui num piquenique, numa brincadeira. Nós temos um programa, um projeto. Olha, nós vamos nascer, nós vamos ter 2 ou 3 ou 4 filhos, ou um só, e vamos fazer um trabalho assim, assim, assim. Vamos desenvolver projetos dessa natureza que beneficiem fulano, 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 fulano. Aí
espíritos que são superiores a nós organizam o projeto e vai nos apresentar. Nada é imposto. Tudo é democraticamente resolvido. Aí, é isso que você quer? Então tá bem, vamos preparar a sua reencarnação. E aí nós vamos nascer. Quando a gente nasce com essa pessoa que é o nosso companheiro de trabalho, amigo de grandes projetos no passado, vai ser maravilhoso, porque vai enfrentar lutas, dificuldades, adversidades e vão superar. Mas quando é aquilo que a Nathalie disse, o olhar egoísta, eu só enxergo o meu umbigo, não enxergo o umbigo do outro, aí pronto. Aí dá nosso. Separação à vista, não vão se dar bem, vai ser uma disputa muito grande, vai acabar sendo adversários ao invés de pessoas unidas e não vai dar certo. Então tem coisas profundas aí para ser discutida, que uma encarnação de uma pessoa não é uma brincadeira. Sr. Justo, para a gente encerrar o nosso estudo do Evangelho na manhã de hoje, no entanto, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja para sempre destinada a servir de penitenciária. Não. Maravilha, hein? Certamente, pois com o progresso já obtido, podeis facilmente concluir o que será o progresso futuro e das melhorias sociais conquistadas, as novas e mais fecundas melhorias que virão. Tal é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os espíritos vos revelaram. Exatamente. Eu não ia nem fazer nenhum comentário, porque essa palavra que você leu, ela está magistral. Mas, olha, o século XX, que é o século passado, ele foi providencial. Aconteceram tantas coisas. Eu que nasci no século passado, né, no século XX, eu posso dizer a você, não tinha plástico, não tinha tecidos sintéticos, não tinha tanta coisa que tem hoje, não tinha, os rádios eram horríveis, depois veio os rádios mais aprimorados, sem válvulas, mas com transistores, né, e vieram evoluindo a tecnologia, a eletrônica. Olha só, então não veja tinha, que maravilha. Não tinha um banheiro, seu Gilson. Não tinha nada, não tinha papel higiênico, essas coisas todas é pós-guerra, depois de 1950. O pessoal não lê o livro do seu Gilson. Lê o livro do seu Gilson, Modernidade e Educação. Vai lá no Novas Reflexões, que eu falo sobre isso. Então, de 1950, muitas coisas que nós não fazíamos passaram a ser liberadas. Nós tínhamos muitas coisas que eram uma espécie de freio. As pessoas eram mais seguras, mais tranquilas. Liberaram as coisas de tal forma que virou libertinagem. É verdade. E aí a coisa ficou feia por isso. O excesso começou a tomar conta. Então, nós todos podemos ser, sim, relativamente felizes, mas para isso nós temos que renunciar a muitas coisas supérfluas, desnecessárias, para abraçarmos verdadeiramente aquelas que nos fazem realmente pessoas felizes. E isso não é difícil porque nem custa dinheiro. Mas quando nós temos um olhar estrábico para o mundo e a vida, a gente se ilude, comete equívoco, né? É igual uma musiquinha que diz assim, você reclama do espinho e nem vê a rosa. A gente, ao longo do tempo, a gente vai mudando, porque vamos adquirindo novos conhecimentos e vamos aprendendo que alguma coisa nos serve e outras não nos servem mais. E não tem problema nenhum a gente deixar para trás aquilo que não nos serve mais. Aquela circunstância que a gente já não quer vivenciar, aquele grupo de pessoas que a gente entende que já não se encaixam conosco, aquelas circunstâncias em que a gente era muito feliz e agora a gente acha estranho, deixe para trás para que possa vir o novo, abrir espaço para o novo conhecimento, novos momentos. Muito bem, só para a gente registrar aqui, o Wendel, lá de Curitiba, bom dia, Nildo, convidados,
mais um espetacular programa. Parabéns. Então, aí, vamos encerrar o nosso programa. Tem algum recadinho urgente? Não, né, Natalina? Não, nada de... Aliás, tem sim um recadinho de urgente. Aproveite o seu dia. Aproveite esta oportunidade de estar aqui neste planeta encarnado. Aliás, o Gilson mandou uma mensagem linda para mim, de Joana de Ângeles, que fala exatamente sobre isso. Carpe diem, já diziam os nossos antigos, né? Aproveite o seu dia fazendo coisas boas das quais não se arrependa. Muito bem, vamos agradecer aqui o Matheus Humberto, que acordou cedo para vir fazer o programa nosso, o Marcos. Vamos agradecer a vocês que ficaram sintonizados aqui no nosso programa. Sou Gilson, Natalia, até semana que vem. Até semana que vem. Vamos agradecer a Deus porque estamos aqui fazendo esse programa que realmente nos faz muito felizes e dizer a todos, usem máscara, lavem as mãos, não facilite porque a pandemia não foi embora. Ela está aumentando o número por causa do descuido da gente. É preciso que a gente tenha o cuidado de colocar a máscara. Não é porque a gente está se protegendo, não, porque estamos protegendo os nossos semelhantes também, tá? Então faça isso, lave as mãos, lave os seus alimentos antes de usar, lave tudo, Verdade. tá? E tenha cuidado, faça a sua parte, porque a pandemia não foi embora. Palavra da ciência, palavra do Instituto Butantan, palavra do Instituto Fiocruz. Então, esses institutos são de absoluto respeito, porque eles são respeitados internacionalmente como grandes estabelecimentos e instituições. Muito bem, então tá aí, até a próxima, se Deus permitir. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Se Deus quiser.